Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Enchentes catastróficas, calor tórrido batendo recordes, tornados em locais sem histórico desses eventos. Seriam esses efeitos colaterais do aquecimento global? Nesse vídeo, vamos falar sobre esse assunto e outros como o que é um evento climático extremo, como a chuva que assolou o estado do Rio Grande do Sul, o que são os eventos El Niño e Laninha, e quais as consequências do aquecimento climático para o Brasil e para o mundo. Essa é uma última parte da sequência sobre as mudanças climáticas e sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Ficou curioso? Então fica comigo que eu vou te mostrar depois da vinheta. O aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelo aumento das temperaturas médias da Terra, sendo esta em torno de 15 graus Celsius. Isso ocorre porque gases como o dióxido de carbono e o metano, que, junto ao vapor da água, formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol em nossa atmosfera. Se não fossem esses gases, a Terra seria um ambiente gelado, com temperaturas médias de menos 17 graus Celsius. E esse fenômeno natural é chamado de efeito estufa, e se não fosse por ele, a vida na Terra não teria tamanha diversidade. Entre as consequências do aquecimento global, temos as transformações estruturais e sociais do planeta provocados pelo aumento das temperaturas, das quais podemos citar elevação das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares. Possíveis inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas em função da elevação do nível dos oceanos. Intensificação de catástrofes climáticas tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão, entre outros fatores. Este, em si, é um dos assuntos mais controversos da atualidade e se divide em várias vertentes, entre defensores da sua existência, como a World Wildlife Foundation, que sugere medidas contra o desmatamento e tem, na emissão de gases como o CO2, um dos fatores do aquecimento global. E outra vertente, que defende que o aquecimento global, como o resultado da atividade humana, não é uma realidade. Como, por exemplo, Ricardo Felício. Que a hipótese deles de que o CO2, então, eleva a temperatura, a quantidade de CO2 na atmosfera, é falsa. Climatologista, doutor na área de Geografia Física e ex-professor da Universidade de São Paulo, a USP. Contesta as informações do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, pois, segundo ele, a própria ideia do aquecimento global deve ser relativizada. Ele contextualiza: o planeta passa entre 10 e 15 mil anos quente e outros 100 mil anos frios. O professor aponta 5 os fatores controladores da temperatura da Terra e nenhum desses fatores possui a atividade humana como fator responsável. São eles: a atividade solar, os oceanos, que através da energia solar que incide sobre as marés provoca vários processos físico-químicos e biológicos, a atividade vulcânica, as nuvens e a água. Ele ainda questiona a confiabilidade dos relatórios sobre a emissão de CO2 serem prejudiciais para o aumento das temperaturas. Também, segundo ele, não é o aumento de CO2 que causa o aumento das temperaturas, mas exatamente o contrário. O aumento das temperaturas que se elevam de forma cíclica e natural e que causam o aumento do CO2. Felício diz que grandes cientistas apontam falhas nos estudos.
O físico matemático Freeman Dyson, por exemplo, diz que a atmosfera da Terra apresenta uma das concentrações mais baixas de CO2 de sua história. Mas o que você pensa sobre aquecimento global? Você tem a sua teoria? Deixa aqui nos comentários e vamos debater respeitosamente a respeito. Ondas de calor, inundações, furacões. Muitas são as manifestações da natureza quando o assunto é o clima do planeta. Mas nas últimas décadas, o efeito das mudanças climáticas transformou fenômenos meteorológicos em experiências extremas, com grande impacto na sociedade e maior recorrência. Popularmente conhecido como desastre natural, um evento climático ou meteorológico extremo resulta de uma séria interrupção no funcionamento normal de uma comunidade, afetando o seu cotidiano. Detalha um documento do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, instituição de pesquisa científica do governo federal brasileiro. As enchentes e inundações ocorridas no fim de abril, começo de maio deste ano, no estado do Rio Grande do Sul, se encaixam perfeitamente nesse conceito e são consideradas uma das maiores catástrofes climáticas do Brasil na história. Um artigo sobre o tema da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, explica que os eventos climáticos extremos causam perdas materiais, humanas, animais, danos ao meio ambiente e riscos à saúde. Por isso são tão perigosos e precisam de medidas preventivas e estudos socioambientais para diminuir os seus impactos. Mas existem outros fatores que colaboram para esse desequilíbrio climático, como os que vamos citar agora. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, especialmente na sua porção centro-sul, nas proximidades do litoral do Peru. Esse processo ocorre de forma cíclica, sem uma temporalidade específica em termos de sazonalidade, geralmente iniciando-se no mês de dezembro, quando há o início do verão no hemisfério sul. A principal causa da ocorrência do El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, especialmente ao longo da costa oeste da América do Sul, nas proximidades do território do Peru. Porém, esse aquecimento, considerado anormal, ainda não é completamente explicado pelos estudos científicos que buscam identificar as causas exatas do aumento da temperatura dessas águas oceânicas em determinados anos. As consequências do El Niño envolvem a espacialização das mudanças climáticas provocadas por esse fenômeno ao redor do mundo. Ele gera mudanças especialmente nas temperaturas e nas precipitações em diversas regiões globais, com destaque para a faixa tropical do globo. Diferentemente, o Laninha é um fenômeno natural que consiste no resfriamento anômalo das águas do Pacífico. Ele é responsável por chuvas fortes no norte e nordeste do Brasil e secas no sul. O Laninha ocorre quando os ventos alísios sopram com intensidade sobre o Oceano Pacífico, deslocando a camada de água quente para o oeste. Se essas anomalias climáticas ainda não podem ser amplamente explicadas, outras já são evidências de que o clima está mudando drasticamente. Outros fenômenos anômalos vêm acontecendo no planeta ultimamente. E situações que surpreendem, até mesmo os cientistas mais graduados em clima, explicam essas mudanças climáticas e que elas estão mais radicais com o tempo. Em janeiro de 2018, uma massa de ar gelado, vinda da Espanha, atingiu o norte da África, causando algo inacreditável. Num dos desertos mais secos e quentes do mundo, cobriu de neve o deserto do Saara, no trecho próximo de En Sefra, na Argélia. E foi a terceira vez em 40 anos. Acho que você não sabia disso. Sabia? Deixe o seu comentário. Nos dias 14 e 15 desse ano,
os Emirados Árabes Unidos e o norte de Omã foram afetados por chuvas excepcionalmente fortes que causaram danos a diversas propriedades e infraestrutura, deixando um saldo lamentável de pelo menos 20 mortes em Omã e outras 4 nos Emirados Árabes Unidos. Um sistema de baixa pressão, originário das latitudes médias da Europa Oriental, foi o fator meteorológico que desencadeou o desastre. E intensas tempestades e fortes chuvas foram registradas em vários setores da Ásia, atingindo máximos históricos de precipitação acumulada no leste da Península Arábica. Para avaliar se as mudanças climáticas induzidas pelo homem podem ter influenciado esse evento, a primeira coisa que se analisa é se o aquecimento, até hoje de 1,2 graus Celsius, torna mais prováveis chuvas intensas como as observadas. De acordo com as observações, existe uma tendência para que as chuvas intensas sejam mais prováveis. Pelo que se determina, o evento foi entre 10% e 14% mais intenso do que teria sido se tivesse ocorrido em um ano de El Niño e em um clima de 1,2 graus Celsius abaixo. E você, o que acha disso? A principal consequência do aquecimento global está relacionada com o aumento na repetição e intensidade de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, tempestades, furacões e secas. Ainda, o El Niño, um evento climático que ocorre regularmente a cada 5 a 7 anos, também poderá se tornar mais recorrente, provocando secas severas no norte e nordeste e chuvas torrenciais no sudeste e no sul do território brasileiro. O nível do mar deve subir em média de 18 a 59 centímetros até o final do século XXI, o que implicaria no desaparecimento de muitas ilhas e, em alguns casos, países inteiros, com danos fortes em várias áreas costeiras, além de causar enchentes e erosão. Uma elevação de 50 metros no nível do Oceano Atlântico poderia, por exemplo, consumir 100 metros em algumas praias no norte e nordeste do Brasil. O Ártico já perdeu cerca de 7% de sua superfície de gelo desde 1900, sendo que na primavera esta redução chega a 15% de sua área. Nos próximos anos, poderá haver uma diminuição ainda maior na cobertura de gelo da Terra, tanto no Ártico quanto na Antártica. Outra consequência do aumento das temperaturas diz respeito às mudanças no regime das chuvas, onde áreas áridas poderão se tornar ainda mais secas. Na Amazônia, as chuvas poderão diminuir em 20% até o final desse século. Poderá ocorrer também o avanço de águas salgadas nas áreas de foz dos rios, além de escassez de água potável em regiões críticas, que já enfrentam esse estresse hídrico. As alterações climáticas previstas afetarão os ecossistemas e poderão colocar em risco a sobrevivência de várias espécies do planeta Terra. Como consequência do aquecimento, a biodiversidade de vários ecossistemas deverá diminuir e são esperadas mudanças na distribuição e no regime de reprodução de diversas espécies. A desertificação é causada principalmente pelas atividades humanas e alterações climáticas. Estima-se que cerca de 135 milhões de pessoas estão sob risco de perder suas terras por conta da desertificação. Segundo a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, a África pode perder cerca de 2/3 de suas terras produtivas até 2025, enquanto a Ásia e a América do Sul podem perder 1/3 e 1/5, respectivamente. Além desses fatores, há outros como a interferência na agricultura, danos à propriedade e infraestrutura. Para concluir, o que aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul foi um evento climático extremo e está ligado intrinsecamente com todo um conjunto de fatores de mudanças climáticas. O planeta está mudando e isso é inegável. Suas causas nós vimos anteriormente, são várias, mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande e vai conseguir superar essas adversidades com a inteligência, com o uso da tecnologia e principalmente com a colaboração de todos. E você, o que achou desse vídeo?
Esse vídeo é o final da sequência sobre as mudanças climáticas e o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Ainda não assistiu as demais? Então, tem mais os outros 2 vídeos para você assistir e a ideia ficar mais completa. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo, você será notificado. Até a próxima! Now song is going fade and summer alive, and others sing along the city with the keys to the cage and the devil to pay. We're late to fiddler's grave. All as old son.